Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, gente, então vamos lá, tá? Hoje a gente vai estudar mais um pouco sobre as coordenadas cartesianas, tá? Como o próprio nome já diz, cartesiano, ela vai lembrar a gente os planos cartesianos, tá? Mas aí vem aquela velha pergunta, mas professor, por que que ela leva esse nome de cartesiano? Gente, o plano cartesiano ele vai levar esse nome porque ele foi criado, tá, por um filósofo matemático francês chamado René Descartes, tá? E aí ele foi criado por Descartes e aí ele foi englobado na parte de álgebra, porque ele trabalha com x e y, ou seja, ele trabalha com letras, tá? Então é uma parte algébrica, por isso que a gente está estudando essa parte na parte de álgebra, tá bom? Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, o nome dessa disciplina é chamada de geometria analítica. Por que é chamada de geometria analítica? Porque uma ferramenta matemática que a gente usa para analisar coisas e objetos, tá? E por que ele leva o nome de geometria se ele é algo algébrico? Porque a partir desses pontos do plano cartesiano que a gente vai conseguir desenvolver desenhos mais aprimorados, né? Isso vai ser muito, muito útil na parte de, para quem anseia ou deseja, né? A parte de engenharia civil, tá? E aí aqui a gente tem um pouquinho dessa historicidade, ó. René Descartes foi um matemático filósofo francês, criador da parte da matemática relacionada às ideias da álgebra com a geometria, chamada de geometria analítica. Em sua homenagem, o sistema de coordenadas foi denominado plano cartesiano, né? Como eu já tinha dito para vocês. O nome é plano cartesiano porque foi criado por René Descartes. Aí Cartes de cartesiano, por isso que esse nome é em homenagem a ele, tá bom? E aí a gente vem aqui, ó. Gente, o plano cartesiano nada mais é do que o encontro de duas retas, tá? Dois semirretas ou segmentos de retas, tá? Que eles formam ângulos perpendiculares. O que é isso? O que ser retas perpendiculares e ângulos perpendiculares? Gente, os ângulos perpendiculares e as retas perpendiculares são aqueles que formam ângulos de 90 graus, tá? Então a gente vai ter uma reta na vertical, tá bom? E uma reta na horizontal, tá? Então a gente vai ter uma reta na vertical e uma reta na horizontal. A reta da horizontal a gente vai chamar de eixo X. E a reta da vertical a gente vai chamar de eixo Y, tá? E aí o seguinte, e aqui a gente está mostrando, ó, que as perpendiculares, ó. Esse quadro aqui, que é o acima à direita, forma um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Em cima à esquerda, forma um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Abaixo à esquerda, forma outro ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E abaixo à direita, a mesma coisa, forma um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui, eles vão formar quatro ângulos de 90 graus. Por isso que eles são chamados de perpendiculares, tá? Então tá aí, ó. Retas perpendiculares formam ângulos de 90 graus entre si, tá? E aí, a gente juntando essas duas retas, está formado o nosso plano cartesiano, tá? E aí, a gente prosseguindo mais um pouco no assunto, essas duas retas, gente, desse plano cartesiano, eles vão ser separados em quatro quadrados, que a gente vai chamar de quadrante, tá? Ah, professor, mas como é que começa? É primeiro, segundo, terceiro e quarto? Não, gente. A gente vai começar sempre do lado acima à direita. Então, esse primeiro aqui, ó, vai ser o primeiro quadrante. Quem está do lado dele, à esquerda, vai ser o segundo quadrante. Quem está abaixo do segundo vai ser o terceiro. E quem está à direita do terceiro vai ser o quarto quadrante. Ah, professor, mas por que primeiro começa à direita? A gente não sabe. Porque sempre a gente começa da esquerda para a direita. Por que a gente está fazendo da direita para a esquerda? Gente, porque é o seguinte. Como a gente está pensando em retas perpendiculares, a gente está falando de ângulo. Ângulos é 90 graus, né? E aí é o seguinte. Como a gente está falando de angulação, onde é que é o meu 0 graus? O 0 graus é à direita. E aí se a gente pensar no transferidor, tá? Ele vai... Primeiro quadrante 90, segundo 180, aí terceiro 270, quarto
360, tá? Então, por isso que a gente começa o primeiro quadrante da direita, não da esquerda, tá? E aí aqui a gente está definindo os 4 quadrantes, tá bom? Então vamos prosseguir aqui mais um pouco, ó. A reta horizontal é denominado o eixo das abscissas e representado por x, ou seja, x pertence aos reais. Gente, o que é que eu estou querendo falar aqui, ó? A reta horizontal, que é essa que está deitada, que é o eixo x, a gente chama de abscissa. Todos os números que vão pertencer a x, eles têm que estar na reta que está deitada, tá? Que ela é denominado eixo das abscissas, tá? E a reta que está em pé, que é o eixo y, chama-se eixo das ordenadas, tá? Ou coordenadas. Tanto faz. Eixo das coordenadas ou ordenadas. Tanto faz, tá? E aí esse eixo que está na vertical, o eixo que está em pé, a gente vai associar ao y, né? Todos os números que tiverem associados a y, tá? E aí a gente volta naquela nossa ideia de par ordenado, né? Que o primeiro número que vem após o meu parêntese é o valor de x, vírgula, o valor de y. Sempre dessa forma, tá bom? E aí, vamos aqui seguindo mais adiante, né? E aí, como a gente já tinha estudado sobre os pares ordenados, ó. Denomina-se par ordenado, no qual o seu primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas, ou seja, o x, e o segundo elemento pertence ao eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y, tá? E aí, o ponto de encontro das retas x e y é chamado de origem, e é representado pelo par ordenado 0, 0, ou seja, x é igual a 0, y é igual a 0. Então, se a gente for fazer aquela marcação, né, do plano cartesiano, onde a gente vai ter a reta que está na vertical, que é o eixo y, com a reta que está na horizontal, que é o eixo x, o encontro delas duas é o que a gente chama de origem. É o 0, 0. Lá vai ser 0x e 0y. Quando a gente tem na reta vertical, que no caso é o y, do 0 para cima é positivo, tá? Do 0 para baixo é negativo. Mesma coisa que a gente faz com x. Do x à direita é positivo, x à esquerda vai ser negativo, tá bom? E aí a gente está mostrando aí, ó, a origem, que é exatamente o ponto. Aí como eu tinha falado, para cima positivo, para cima, do 0 para cima positivo, do 0 para a direita positivo. Aí, do x para a esquerda negativo e do y para baixo também é negativo, tá? Então, o que é que a gente vai ter? Que no primeiro quadrante, né? Tanto o x como o y é positivo. No segundo quadrante, meu x é negativo, meu y é positivo. No terceiro quadrante, todos dois são negativos, né? Tanto o x como o y. E no meu quarto quadrante, meu x é positivo e meu y vai ser negativo, tá? Isso aí é o que a gente chama de representação das abscissas das ordenadas em relação aos quadrantes, tá bom? Então é só questão de pontuação aí para a gente poder prosseguir, tá? E aí, representação de um ponto no plano cartesiano. Como é que a gente faz isso? O seguinte, ó. Eu vou denominar esse ponto aqui, tá? Esse ponto laranja. Como é que eu vou achar dele o par ordenado, ou seja, o conjunto de coordenadas dele? Simples. Eu vou fazer uma reta, tá? Onde ela vai marcar esse mesmo ponto no eixo x e no eixo y. Eu vou fazer duas correspondências. Uma correspondência na vertical e uma correspondência na horizontal. Vamos fazer primeiro na vertical, ó. Então aqui, ó, eu vou chamar esse ponto de ponto Z, tá? Então aqui, ó, ele tá no 1, não tá. Ele tá no 2, não tá. Ele tá no 3, não tá. Ele tá no 4, tá. Então o Z em X, ele tá representado no ponto 4. Agora vamos pro Y. Ele tá no 0, não tá, no 0 do Y. Ele tá no 1 do Y, também não tá. Ele tá no 2, também não tá. Ele tá no 3, também não tá. Ele tá no 4, também não. Ele está no 5? Está no 5. Então, o que é que eu sei é o seguinte, que no X ele está no ponto 4 e no Y ele vai estar no ponto 5. Logo, as coordenadas de Z vão ser Z igual a
x 4 ou y 5. E aí a gente botando no par ordenado 4,5, onde o primeiro elemento representa o x e o segundo elemento o y. Ou seja, primeiro elemento 4, segundo elemento o 5, tá? E aí só pra gente ir finalizando, né? Pronto, aqui é o que a gente falou. O 4 é a abscissa e o 5 é a ordenada, tá? Que é o que está no eixo x e o que está no eixo y. Só pra gente já ir concluindo aqui o nosso conteúdo, aqui eu coloquei alguns desenhos, tá? Pra gente encontrar essas coordenadas. Por exemplo, aqui o A, né? O A é uma maçã. A maçã, ela tá no menos 2 do x, ó. A reta, ela tá no menos 2 do x e tá no 4 do y. Então, minhas coordenadas vão ser quem? Vão ser menos 2,4, tá? Porque ela tá no menos 2 do x e no 4 do y. Agora vamos aqui para B. A B é a abelha, tá? A abelha, ela vai estar no x, ela vai estar em que posição? Ela tá no menos 5 do x, né? Então ela tá no menos 5 do x e no zero e no y ela vai estar em que posição? No zero. Então, ó, o que a gente vai ter é o seguinte, que dessa abelha, minha coordenada vai ser o quê? Menos 5, que é do eixo x, e 0 do eixo y. Logo, a coordenada que vai representar a posição da abelha é menos 5,0, tá? Agora o próximo é o martelo. O martelo, ele vai estar no 6 do x, tá? O martelo, ele vai estar no 6 do x e vai estar no 5 do y. Então, meu par ordenado aqui do martelo vai ser 6,5, tá? Agora vamos aqui para o peixe. O peixe, ele está no 5 do x e no 1 do y. Logo, as nossas coordenadas vão ser quem? Logo, as coordenadas que a gente vai ter vai ser 5 e 1. 5 do x e 1 do y, tá? Agora o canguru. O canguru, ele está no 1 do x e no menos 2 do y. Logo, a coordenada é 1, menos 2, tá? Agora a âncora. A âncora, ela está no F, é o ponto F, ó. Ele está no menos 3 do x e no menos 3 do y. Então, meu par ordenado é menos 3, menos 3, tá? E aí, agora vamos aqui para o telefone. O telefone é o ponto G. Ele está no 1 do x, em relação à reta que está da horizontal, ele está no 1 do x e está no 4 do y. Então, o meu par ordenado nesse caso é 1,4, tá? Que é 1 do x e 4 do y. O hambúrguer. O hambúrguer, é o ponto H. Ele está no 3 do x e no 2 do y. Então, ele está 3,2. O próximo, a caneta. A caneta, ela está no 6 do x e no menos 5 do y. A bola de basquete. A bola de basquete está no menos 1 do x e no menos 7 do y. O pinheiro, a árvore, né? A árvore, ele está no menos 6 do x e no 3 do y, tá? Esse objeto, acho que é uma bala, não sei. Não dá para uma rosa, não dá para especificar direito, mas é o ponto M. O ponto M, ele está no 6 do x e no 0 do y. Então é 6 vezes 0. O passarinho, o ponto N, o passarinho está 1 do x e menos 5 do y. Então as coordenadas é 1, menos 5. O nada, que é o vazio, que é o ponto O. O vazio, gente, está na origem. Então, ele é 0, 0. Tá? A gente pode olhar aqui, ó, o ponto O, ele está no vazio, ó, é 0, 0. A gente não tem nenhum ponto para ele. E por último, o carro. O carro, ele está no menos 2 do x e no menos 1 do y. Então, menos 2, menos 1, tá? Então, galera, só para a gente finalizar aqui, tá? A gente vai ver só aqui a questão do estudo das bissetrizes, tá? A primeira bissetriz, ela vai ser cortada nos dois quadrantes que
que tem sinais iguais, que no caso é o primeiro e o terceiro. O primeiro para cima é mais e para a direita é mais. E o terceiro quadrante, porque tanto para a esquerda como para baixo são negativos. Então, uma bissetriz ela corta os lados positivos, os lados que têm sinais iguais, e a outra bissetriz ela corta os lados que têm sinais diferentes. Ah, Fábio, mas o que é bissetriz? Bissetriz, gente, nada mais é do que uma reta que ela divide os ângulos ao meio. Então, aqui nesse caso, cada quadrante desse vai ter dois ângulos de 45 graus, que é a metade de 90, tá bom? Então, tá aí, ó. Então, aqui no primeiro é quando o x é igual a y, ou seja, todos os dois são positivos ou todos os dois são negativos. E o outro é quando o x é o oposto de y, ou seja, quando o x for positivo, o y é negativo. Quando o x for negativo, o y é positivo, tá? Então, sempre o oposto um do outro, tá ok? Então, galerinha, muito obrigado por terem assistido a aula de hoje, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.